Olá, galera top do 9º ano. Espero que todos estejam bem. É muito bom estar com vocês para mais um momento de estudo. Ainda estamos no distanciamento social. Sabemos que é necessário para podermos nos resguardar. Hoje nossa aula será um pouco diferente das aulas passadas, pois estaremos fazendo uma revisão de conteúdos para que vocês possam resolver as questões referentes à Revolução Russa, ok? E para que não tenham nem estresse, nem problemas, nem piti, resolvi fazer essa revisão. Peguem a apostila de vocês e depois da revisão façam da apostila de vocês. Vocês peguem a página 35 e do caderno de exercícios peguem as páginas 20, 21 e 22, ok? Então vamos lá. Nosso assunto, como eu falei, é Revolução Russa. Eu coloco essa imagem, né, para vocês porque eu simplesmente adoro essa imagem, tá? Por quê? Porque apesar de ser uma imagem triste, ela mostra que o povo foi à luta, né, para poder conseguir as suas reivindicações. Eles queriam ter uma vida melhor, e isso eu acho muito lindo das pessoas lutarem pelo que eles querem, né, pelas suas pelo seu ideal, na verdade. Então tá, vamos lá. O que foi a Revolução Russa mesmo, né? A Revolução Russa, como nós sabemos, foi uma revolta popular ocorrida na Rússia contra o governo do czar Nicolau II, tá? Em plena Grande Guerra. Os revolucionários aboliram a monarquia e implantaram um regime de governo baseado em ideias socialistas. Vocês se recordam que já estudamos socialismo? Então, gostaria de reforçar para vocês, já que é uma revisão, né, e que entre as principais características do socialismo destacam-se o controle do Estado sobre a propriedade e sobre o meio de produção, tá? Outra característica é a responsabilidade do Estado, a promoção da distribuição de bens e da garantia de igualdade de oportunidades para todos, entre outras características. Essas eu achei assim, né, mais marcantes, né? Por quê? Porque o Estado é que ficava com todas as deliberações nas mãos. Era o Estado que decidia tudo, ok? Não são só essas características, né? Acabei de falar isso para vocês. A ideologia socialista encontrou na Rússia terreno fértil, né, para expansão, por causa das péssimas condições de vida da população. Havia, primeiro, o esgotamento do solo e uma pesada carga de tributos que oprimia os camponeses. O solo já não dava, eles plantavam, mas não conseguiam colher tanto assim, né? Tinham que pagar impostos, né, que oprimiam os camponeses. Eles ficaram revoltados. Os trabalhadores urbanos suportavam uma cruel miséria. Pensem bem, né, você não ter nem o que comer. A população, sentindo-se explorada, via no socialismo, né, uma possibilidade de melhorar de vida, uma vez que pregava a distribuição mais homogênea de renda e do poder político no país.
Perfeito, né? Perfeito, tá. Aí eu vou passar para vocês uma outra imagem, né? Referente ao nosso próximo assunto, que são os partidos políticos de oposição ao czar, tá? Nem todos amavam o czar. Na Rússia pré-revolução havia grupos políticos contrários ao czarismo. Ali, vamos seguindo. O Partido Socialista Revolucionário, SR, foi fundado em 1903, defendia o socialismo agrário e um governo mais democrático, ok? E era apoiado pelos camponeses. Próximo partido era o Partido Constitucional Democrata, que foi fundado em 1906, defendia uma monarquia constitucional e parlamentar e era formado pela nobreza liberal e pela burguesia. E depois o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, que foi fundado em 1898 e defendia o estabelecimento do socialismo. Eles queriam realmente era o socialismo. Em 1903 surgiram 2 grupos nesse partido. Os mencheviques, que defendiam uma transição moderada para o socialismo com a atuação inicial da burguesia, tá? Vamos lá então. Os mencheviques, ou minoria, pertenciam ao grupo do movimento revolucionário russo lá do início do século XX. Como eu já disse, de tendências revolucionárias moderadas, o líder do partido era Yuri Martov. E o outro partido eram os bolcheviques, que defendiam, né, os bolcheviques, a maioria, eram formados em sua maioria por participantes do Partido Operário Social Democrata Russo, como eu já falei, o POSDR, por isso o termo maioria. Eles eram liderados por Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin, tá? Também nós já falamos bastante sobre isso. Era só para vocês recordarem. Eu vou passar a próxima imagem. Espero que vocês estejam atentos, tá? Sobre a guerra russo-japonesa. A guerra russo-japonesa, como já está dizendo, foi um conflito que aconteceu entre japoneses e russos. E uma das regiões que eles disputavam era a Manchúria, cuja maior parte dos territórios localizava-se na China. Como eu já falei, o Japão era outro império interessado na região, tá? Em 1904, começaram os conflitos entre o exército russo e o japonês. O Japão era um país de tradições militares, apesar de enfrentar severas crises econômicas, tá? Mas tinham navios menores, mas com grande mobilidade e poder de fogo muito superior, gente, muito superior ao dos pesados e antigos navios russos. A marinha japonesa, galera, impôs uma derrota humilhante ao inimigo, ou seja, a Rússia. Esta guerra marcou o Japão como potência imperialista pelas diversas nações da Europa, enquanto a derrota da Rússia para o Japão provocou ainda mais a ira da população em relação ao czar.
eles ficaram com muita raiva. O Japão a Rússia entra numa guerra, gasta muito dinheiro e ainda sai perdedor e ainda sai humilhado. Como eu estava dizendo, a crise econômica aumentou em virtude dos gastos de guerra e a população estava numa situação de miséria. Como é que eles iam permitir? O governo não investia na Rússia, mas investia numa guerra. Não tinha como, né, aceitar uma situação dessa mesmo. A Rússia czarista entrou em decadência. Mas, mesmo após a derrota da Rússia na guerra contra o Japão, os soldados do czar mantiveram-se leais a ele, tá? Ok? Entendido esse assunto? Fácil, fácil, fácil. Porque confio na capacidade de vocês. Por isso que eu estou dizendo que é fácil. Agora, outra imagem que eu quero que vocês prestem atenção é o Domingo Sangrento, que eu também já disse para vocês, né? Tinha falado para vocês que o Domingo Sangrento foi um massacre de trabalhadores russos pelas tropas reais do czar russo Nicolau II. Tá? No dia 22 de janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, no Império Russo, manifestantes marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno para apresentar uma petição ao czar. Tá? Eles estavam apenas levando esse documento porque eles queriam reivindicar melhores condições de trabalho, como jornadas de 8 horas, eles queriam a criação de um salário mínimo e o fim do trabalho extraordinário. Então, assim, eles não queriam nada demais, eles só queriam o que era justo. Era cerca de 200 mil pessoas desarmadas, gente. Eles estavam desarmados. A intenção deles não era entrar em conflito, não. Muitas delas com imagens religiosas nas mãos. Seguiam o padre Gapon pelas ruas cobertas de neve, né? Na Rússia as temperaturas são extremamente baixas. Então, assim, foram até o Palácio de Inverno do czar. O palácio estava guardado por tropas de elite do imperador. Eles estavam com suas espadas na mão, como se estivessem preparados para um confronto. A guarda real não deixou a multidão nem se aproximar do Palácio de Inverno do czar. E de repente veio a ordem de ataque. E os cavaleiros, gente, avançaram sobre a multidão, pisoteando homens, mulheres e crianças. Foi assim uma cena horrível de se ver. A seguir veio a infantaria atirando contra os manifestantes. Quando finalmente a procissão foi dispersada, a neve estava manchada com grandes poças de sangue e coberta por milhares de mortos e feridos. Lógico, se eles não estavam com nenhuma arma, eles levaram só desvantagem. Esse episódio intensificou a insatisfação de diversos grupos, entre eles integrantes das forças armadas, camponeses, de operários e de estudantes. Nesse cenário, gente, surgiram os sovietes, que eram os conselhos operários que lutavam por melhores condições de trabalho e de salário. Para amenizar, né, a situação, o czar Nicolau II relutantemente assinou o Manifesto de Outubro e criou um parlamento nacional, a Duma, né, que tinha poderes limitados pelo monarca.
Mesmo assim, as manifestações continuaram, as manifestações populares continuaram. Por quê? Porque eles queriam bem mais, ok? Eu vou passar uma outra imagem, né, para vocês, né? Acaba aí o Domingo Sangrento. E nós vamos para a Rússia na Grande Guerra. Aqui eu não vou falar um por um, porque depois eu vou dissertar tudo isso junto, mas está resumidamente, tá? O que aconteceu com a Rússia quando participou da Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, tá? Quando vocês tiverem oportunidade, dê uma olhada nesses tópicos aí, ok? A Grande Guerra teve seu início em julho de 1914, ok? E estendeu-se até novembro de 1918. A Rússia entrou no conflito ao lado da França e da Inglaterra. Por quê? Porque desejava expandir seus territórios em direção às terras mais quentes da Península Balcânica. A Rússia participou do conflito durante 3 anos e nesses 3 anos seu exército sofreu grandes baixas. Como assim? O que são as grandes baixas? Isso significa que muitos soldados russos perderam sua vida. Por quê? Porque eles não tinham nem armamentos e nem alimentos suficientes para seus soldados. Ok? Tudo certo? Beleza. Vou continuar. Os russos tiveram que recuar inúmeras vezes e a Alemanha invadiu o território da Rússia, certo? O czar Nicolau II resolveu assumir o comando das tropas russas, mas não obteve sucesso. A partir daí, o fracasso do exército russo foi atribuído a ele. Ele foi responsabilizado, né, por esse fracasso e contribuiu ainda mais para se tornar o monarca mais impopular ainda do que ele já era, na verdade. No ano de 1917, ainda estava ocorrendo a Grande Guerra. Os integrantes do Alto Exército e da Duma exigiam a abdicação do czar. Ele abdicou sem resistir. Não tinha outra alternativa, né, gente? Ele estava vendo que foi um fracasso total as tentativas que ele fez, então ele tinha que sair. Tanto é que ele não resistiu, né? Saiu numa boa. Era o início, então, do período revolucionário na Rússia. Foi escolhido um governo provisório. Todo mundo sabe o que significa a palavra provisório. Entre os integrantes da Duma. Ele assumiu o poder, tá? Já os operários formaram um soviete, unindo-se aos bolcheviques. Só para reforçar, amores, o que era Duma. Duma era um parlamento nacional que teria a função de elaborar uma constituição. A Duma mantinha poderes limitados de atuação e o czar continuava exercendo poderes absolutos. Ok até agora? Beleza? E os sovietes também, para relembrar, né, já que é uma revisão, os sovietes eram conselhos operários que lutavam por melhores
condições de trabalho e de vida. Bom, galera, a título de curiosidade, eu gostaria de falar para vocês o que aconteceu com o czar Nicolau II e sua família. Eles desapareceram durante o processo revolucionário na Rússia, tá? Não é bem desapareceram nesse sentido, né? Simplesmente desapareceram. Vamos lá, então. O czar Nicolau II, da dinastia Romanov, governava a Rússia nos primeiros anos do século XX. Se vocês pegarem a apostila de vocês, né, e verem lá que na abertura desse capítulo está a imagem de Nicolau II, sua esposa, a czarina Alexandra, e seus 5 filhos. O que aconteceu? Eles foram levados para o cativeiro em Tobolsk e em 1918 toda a família foi executada, ok? Vamos ver. Vamos para a imagem seguinte. Guerra Civil, 1917 a 1922, ok? O que foi essa Guerra Civil, então? O conflito que ocorreu entre 1917 e 1922 foi motivado pela discordância de alguns setores da sociedade russa em aceitar a implantação de um governo bolchevique. Eles não queriam ser governados pelos bolcheviques, tá? Aí, diante desse cenário, poucos meses depois do início do governo bolchevique, ocorreu na Rússia uma guerra civil, tá? Pela imagem, assim, né, vocês percebem, então, o que é uma guerra civil. Então, são pessoas civis, né, tanto de qualquer emprego que tenham, né, qualquer condição de vida, né, então, principalmente os operários. Então, essa guerra civil foi entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. Quem fazia parte desse Exército Vermelho e do Exército Branco, né? Vamos ver, então. O Exército Vermelho era liderado por Trotsky e formado pelos bolcheviques. O Exército Branco era formado por membros do governo provisório deposto pelos revolucionários, pelos oficiais czaristas, pelos grandes proprietários expropriados, por aristocratas que perderam seus títulos, além de socialistas que acabaram excluídos do governo bolchevique, ok? A guerra, gente, teve início, né, como eu falei para vocês, em 1927 e se estendeu até 1922. O Exército Vermelho, que era mais numeroso, venceu o conflito e estabeleceu um conjunto de políticas que visava promover o desenvolvimento econômico da Rússia. Então, assim, o Exército Vermelho, né, tinha, como venceu esse conflito, tinha ideias políticas para mudar, né, a situação econômica da Rússia, que não era nada fácil, tá? Aí depois disso vem o comunismo de guerra, né? Essa guerra civil, né, que nós estamos falando aí, a guerra civil, arrasou a economia da Rússia, né? Já falei isso para vocês.
E os bolcheviques, que vocês também lembram quem são, que nós falamos lá nos partidos, tá? Presta atenção, não vou ficar repetindo sempre a mesma coisa, senão vai se tornar muito cansativo. Os bolcheviques adotaram medidas extremas com o objetivo de evitar o caos no país, né? Eles não queriam que ficasse pior do que na verdade já estava. Então, esse conjunto de medidas recebeu o nome de comunismo de guerra. Algumas das medidas colocadas em prática pelos bolcheviques foram as seguintes. O Estado passou a controlar o exército e o trabalho dos operários. Todos tinham que responder ao Estado. Houve confisco da produção agrícola pelo Exército Vermelho. Então, eles confiscavam, tá, tudo que se produzia para eles mesmos fazerem a redistribuição da maneira que eles bem quisessem, tá, ok? As liberdades de expressão e de imprensa foram suspensas. Isso é, ninguém mais podia falar, escrever o que pensava sobre o governo. Os sovietes perderam autonomia, não podiam mais se manifestar contra o governo. A produção industrial ficou sob o comando do governo. Repararam bem que tudo tinha que primeiro passar pela mão do Estado, ok? Ninguém tinha mais autonomia para fazer nada. Esse período foi de grande escassez de bens de consumo essenciais, de alimentos e, consequentemente, de grande fome entre a população. Pensem, galera, com mais de 5 milhões de mortos. Mas, na verdade, ao todo, mais de 9 milhões de pessoas morreram nesse período. Esse período que eu estou dizendo para vocês era da Guerra Civil, lá de 1917 a 1922, né? Então, assim, muita gente morrendo, né? E agora, por último, para vocês vocês não me falarem que esqueceram, né? Eu coloquei para vocês agora que vocês vão pegar a apostila de vocês e fazer os exercícios da página 35 e pegar o caderno de exercícios, pegar as páginas 20, 21 e 22, ok? Então, galera, hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que tenham entendido bem esse conteúdo da Revolução Russa. Não é tão difícil assim. Eu falei por partes e essa revisão que eu passei para vocês, como eu já tinha dito, já falei várias vezes, justamente para vocês fazerem sem ter problemas de estresse, ok? Espero vocês na próxima semana. Vou ficar com saudades de vocês, tá? Muitos beijos para vocês, galera, ok? Até!